Você já viu como que é de fato a estrutura do esporte norte-americano, mais especificamente a estrutura do futebol americano, norte-americano? Né? Se você é um entusiasta do treinamento, um entusiasta da fisiologia do exercício, um entusiasta do treinamento de força, potência e até da nutrição esportiva, então fica aí nesse vídeo que a gente vai conversar sobre a estrutura do esporte norte-americano, mais especificamente a estrutura de um grande clube do futebol americano. Então vamos lá. A gente vai ver aqui um vídeo colocado aí no YouTube. O vídeo chama Brick by Brick, né, que é tijolo por tijolo. E é um vídeo que fala sobre força, condicionamento e nutrição de um grande time de futebol americano lá dos Estados Unidos, que é o Las Vegas Raiders. Tá, então a gente vai ver aqui, né, é um vídeo bem legal que eu tive acesso aqui no YouTube e ele acaba mostrando ali várias questões referentes, várias especificidades do esporte americano, muito legal, da estrutura do esporte americano, que são extremamente interessantes e a gente vai discutir agora no vídeo de hoje. Então vamos assistir e ao mesmo tempo vamos trocando uma ideia. Starts for the rookies and the established veterans. We're the first ones that they see. So when everything starts for we're the coaches that see them first and get them started as the season starts and the new year starts. Primeira coisa que a gente observa aqui, né, é o papel do Head of Strength and Conditioning. Vou colocar aqui. Season starts and the new year starts. And started as the season starts. Então, o que é o Head of Strength and Conditioning? Primeiro que a gente precisa lembrar que lá nos Estados Unidos eles diferenciam a questão da força, do force, né, um princípio físico, do strength, que é a força da fibra muscular. E sempre que a gente vê lá o strength, a gente está se referindo ao treinamento de força. Né? E o que é o Head of Strength and Conditioning? Que é o líder de força e condicionamento. É como se fosse um coordenador de saúde e performance. Aqui, por exemplo, no Brasil, no Corinthians, eu acabo exercendo o cargo de coordenador de saúde e performance, né? Mas lá este cargo chama Head of Strength and Conditioning, que é o líder, né? O diretor ali de força e condicionamento do departamento. E é interessante como que eles acabam diferenciando nessa questão, eles tiram a força do condicionamento propriamente dito. Então o condicionamento ele seria ali mais voltado para a parte da flexibilidade, da resistência, né, ou da própria endurance, né, e a força ela acaba sendo um fenômeno nela mesmo porque quando a gente fala em força a gente tem várias manifestações da força. A força máxima, a força rápida, a gente tem a força de resistência, enfim, várias manifestações diferentes da força aí. Vamos continuar. Starts and the new year starts. First and foremost is really teaching them their body, how to recover. That's probably the missing link in a lot of colleges are doing a great job in that. We're just taking it to the nth degree. Also in how we train, right? So how we start the season and how we prescribe to each guy is different. So aqui é bem interessante, né? Porque ele está comentando a questão das avaliações e da individualidade. Isso é bem interessante, porque é um princípio básico que a gente tem na fisiologia, um princípio básico que a gente tem no treinamento, um princípio básico que a gente tem na própria questão aí do esporte de alto rendimento, ou até mesmo do personal trainer, né, do treinamento personalizado, é a individualização, que muitas vezes é confundida com o treinamento personalizado. O treinamento personalizado ele vai ser, hoje em dia, acaba tendo uma conotação do cara, né, ficar ali do lado do aluno dele, orientando o número de séries e repetições, e somente isso. E, na verdade, o que o treinamento personalizado deveria ser é de fato fazer uma avaliação para a prescrição. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que existem várias capacidades físicas. Existe a força, existe a potência, existe a resistência, existe a flexibilidade, né? E o que é de fato um treinamento personalizado? É eu avaliar estas 4 capacidades físicas, no mínimo, identificar quais destas 4 capacidades físicas estão deficitárias, quais estão, né, no padrão de normalidade, quais estão até
acima desse padrão de normalidade e, a partir disso, eu poder prescrever baseado nesses dados, que é a avaliação para a prescrição. Por exemplo, eu posso trabalhar potência dando ênfase mais numa questão de força, eu posso trabalhar potência dando ênfase mais numa questão de velocidade. Se eu tenho um atleta que, quando é avaliado ali no começo da temporada de treinamento, a gente identifica que ele falta potência, mas ele tem mais velocidade do que força, eu preciso trabalhar a força. Se eu tenho um atleta que é avaliado no começo da temporada e eu entendo que ele falta potência, mas que ele tem mais força do que velocidade, eu preciso desenvolver a potência a partir de um trabalho ou de um método de treinamento que dê uma ênfase maior na velocidade. Então, é propriamente dito, né, a avaliação para a prescrição, como que eu avalio, né, e o que eu estou avaliando para que eu possa de fato prescrever o treino, né? E aqui, né, o diretor deixa muito claro, né, a gente vai primeiro avaliar todos os atletas para entender o que cada um deles precisa e, a partir disso, a gente possa, a partir do treinamento físico, fornecer o que cada um deles tem mais necessidade. Certain guys are stronger than others. Certain guys have mobility issues that need to be addressed. Some guys don't. So that's our chance to really kind of... E aqui ele está exemplificando exatamente isso, né? Alguns precisam mais de mobilidade, alguns precisam mais de força, alguns precisam mais de potência, né? Então, quando a gente vai avaliar, cada atleta aí acaba tendo uma necessidade. E aqui, obviamente, que a gente está falando do Las Vegas Raiders, a gente está falando de atletas, mas se você fizer uma relação disso com o ambiente do treinamento personalizado, você vai ver que é exatamente a mesma coisa, né? No treinamento personalizado, a gente deveria, pelo menos, avaliar algumas capacidades físicas para que, a partir desta avaliação, a gente conseguisse prescrever de fato o que aquela pessoa precisa, né? Nem todo mundo precisa da mesma magnitude de ganho de força, de endurance, de flexibilidade, de resistência, né, ou de potência. As pessoas, elas são diferentes, a biologia é diferente, as capacidades físicas são diferentes e, portanto, né, é necessário, extremamente imprescindível que se tenha esse tipo de avaliação. Dive deep underneath the hood of the athlete and see where they're at. Create some individual... Aqui, sensacional, né? Ele mostra lá o portfólio individual de cada atleta. Né? Obviamente que hoje em dia a gente tem a tecnologia que acaba favorecendo bastante a gente armazenar as pastinhas dos atletas lá com as informações deles, mas aqui a gente tem algo, né, a organização por pasta, que aqui está em pasta física, mas pode ser a pasta digital. E você que trabalha com treinamento personalizado deve e pode fazer exatamente a mesma coisa, abrir uma pastinha lá no seu computador, né, e colocar os exames que aquela pessoa realizou, o histórico que ela tem, as fotos que você tem, né, muitas vezes de antes e depois, os vídeos que você tem da técnica de execução daquela pessoa e assim por diante. Programs to teach them where they can get stronger, keep their strength strong. Good. 1-4. Name's Ricky Aim. 1-4. Aqui bem interessante, né, que a gente começa a ver. Aqui é um educativo ou um dos exercícios que são oriundos do levantamento olímpico. Só assim, ele está treinando o levantamento olímpico propriamente dito? Não, né? Porque se a gente for fazer ali de fato um snatch, um clean, um jerk, muitas vezes quantos são os atletas, quantas são as pessoas que de fato têm uma competência motora para fazer esse movimento. Mas no esporte acaba sendo comum utilizar elementos do levantamento de peso olímpico, né, educativos do levantamento de peso olímpico, para o desenvolvimento da velocidade e, consequentemente, também da potência muscular. Good. 1-4. Name's Ricky Aim, Performance Nutrition Director for Las Vegas Raiders. As nutritionists, our goal is to fuel for performance and rehab for these guys. Aqui é outra coisa extremamente fantástica, né? A gente tem aqui no Brasil a figura do coordenador de saúde e performance, que ele acaba coordenando a parte da nutrição, a parte da fisioterapia, a parte do treinamento. E lá nos Estados Unidos, né, como a gente está vendo aí uma estrutura muito mais ampla no quesito esporte, acabamos de ver lá o Head of Strength and Conditioning e agora a gente está vendo o diretor de performance de nutrição esportiva. Né? Então veja, né, as áreas de conhecimento elas acabam sendo mais nichadas.
E quando a gente tem mais profissionais trabalhando dentro de uma mesma estrutura, aqueles profissionais acabam sendo acometidos por menos tarefas e, em consequência, aquilo acaba funcionando de uma forma melhor, de uma forma mais eficiente. Além, obviamente, de que a gente está falando aqui que uma pessoa só vai pensar na força, outra pessoa só vai pensar na nutrição, outra pessoa só vai pensar talvez em estratégias de recovery ou no condicionamento aeróbico de campo, de quadra e assim por diante. So as part of that integration with medical, with strength and conditioning, we want to make sure that we're maximizing on fueling our athletes through whole foods, supplementation, making sure that they're ready to go when they're coming into the weight room and they're training with AJ and his staff. When they step out. Aqui a gente está vendo, né, ou é um elástico ou é um encoder linear aqui na barra. And they're training with AJ and his staff. Mensurar, né, a velocidade de execução do movimento. Essa velocidade de execução, ela é importante de ser monitorada muitas vezes. Existe um método chamado de VBT, que é o Velocity Based Training, que é o treinamento baseado em velocidade, que foi por muito tempo um dos métodos mais clássicos para o trabalho da potência, contemporâneo mais clássico. E hoje tem-se muitas críticas a respeito desse método, mas isso fica para um outro vídeo para a gente poder discutir. When you step out on the field with head coach, we're going to make sure that they're fueled up. And that way, as far as game day goes, they're going to be ready to go because we've practiced a variety of fielding strategies for the guys. And in that way, on game day, there's no surprises whatsoever. We know we're going to be practicing tactics that are going to work for them. Each guy is going to be individualized, and they know specifically what they need to hit and achieve on game day. Inside the weight room, one of the other points of contact that we have with the athletes is a Gatorade fuel bar. So in there, that's where we stock up. Aqui a gente costuma ter um galão da Gatorade, um patrocínio da Gatorade, Powerade, TNT, seja lá qual for a fábrica. Lá os caras têm um bar da Gatorade, né? Então, dá uma olhada aí no humilde bar que eles têm, né, da Gatorade para poder preparar ali os repositores hidroeletrolíticos. E isso é bem interessante. Quando eu comecei a minha carreira na fisiologia, quando eu comecei a minha carreira, né, na área do treinamento, eu lembro que a Gatorade, ela tinha e ainda tem um instituto chamado de GSSI, que é o Gatorade Sport Science Institute, né, que é um instituto de ciência do esporte da própria Gatorade para estudar a questão da performance, da reidratação, da reposição de hidroeletrolíticos e assim por diante. On the fuel that the guys need for pre-rehab, post-rehab, pre-practice, post-practice. Então aí fica lindo, né, trabalhar dessa forma. Tem lá o medicamento, o suplemento pré-treino, o suplemento durante o treino, o suplemento pós o treino. E calma, que o melhor ainda não passou. Anything in between. We're using technology. Você usa a tecnologia, tem um tablet, você coloca lá no tablet o que você vai fazer, se é o meio de tempo, se é 1 hora para prática, se é muito próximo da hora de dormir, e esse tablet ele vai te dar a orientação, obviamente que isso tem uma programação por trás, né? Provavelmente o diretor de nutrição esportiva acabou contribuindo com a organização dessa tecnologia, para que a máquina possa sugerir ali qual que é o melhor suplemento para aquele momento. To really coach guys up on individualization as well as developing consistency and understanding what they're putting into their systems. When we're looking at supplementation, we want to sit down with the guys on why are we choosing what we're choosing? What is the objective that we are trying to achieve in combining these supplements? So if we can continue to work with these guys to establish where the gaps are, we can slowly start to fill these gaps in. And hopefully, by the time we fill all of these gaps in with them, we're going to have a more durable player. We're going to have a player that can recover faster between sessions and really drive longevity with these guys' careers. E aqui ele acaba comentando, né, aquele clássico de que a nutrição esportiva ela é extremamente importante, imprescindível para, junto com o treinamento, tornar a vida, né, dos atletas mais longínqua aí no que diz respeito à performance. All right, fellas, bring the pain. Here we go. We're out, fellas. Let's go. That right foot is bent and on the floor. Left leg is straight now. So I inherited these guys when I came from Jacksonville in a great
great foundation of guys. I'll start with DA. DA's played in this league, so right away there's a little street cred right there. And he's also worked his way very hard in terms of his education to get where he's at. So not only as a strength coach, but also being a former offensive lineman, he can really connect with the big guys. Deuce Gruden is a professional power lifter. He still competes. He just competed this past spring. Que é interessante, né? Porque a gente vê cada vez mais uma tendência de trazer elementos do powerlifting para dentro do contexto do esporte de rendimento. Isso aconteceu bastante com o levantamento de peso olímpico. E aqui ele está falando exatamente isso, né? Das técnicas e da experiência ali de alguns profissionais com powerlifting, como que isso pode acabar contribuindo com o processo de treinamento e desenvolvimento do treino de força. And it helps really bond us all together, seeing him in a different phase of strength and conditioning. Rick has a wealth of knowledge. This is a man who's won World Series in Major League Baseball. He's had to deal with multitude of players from the major leagues all the way down to rookie ball and developmental leagues, but also different languages. So you're talking about a wealth of knowledge there over 25 years. Rotate the hip to the carpet, go back to the ceiling. You know, we all do kind of different things in here in the weight room, but we also Ali a gente viu colocando monitor de frequência cardíaca, né? help out with nutrition as well, and we also help out with rehab. And we're all connected together. We're all one big athletic performance team, and we all take a part in it. So connectivity between strength and conditioning and athletic trainers, what we'll do is if there are guys that we deem to be higher risk or guys that have a tendency to experience game day performance issues, then what we'll do is we'll want to take a look to see what are those culprits during the week. And what we'll want to do is communicate and find out what some of those issues are. We'll have guys take a 3-day tracking where they capture pictures of what they're eating, establish timeframes for those feeds, and from there what we can do is identify this is how the athlete is feeding, these are some of the volumes that they are consuming, and this is what we're seeing. That's the opportunity that we have to educate guys on when they want to scale back on the amount of calories or the types of foods that they're having. Aqui ele está falando, né, e acho que esse comentário é bem interessante, sobre a importância da educação alimentar. Muitas vezes a gente acaba pensando ali, a gente vai falar para o atleta ingerir tal suplemento, ou falar para o atleta, ou falar para o meu cliente de personal mesmo, você precisa comer assim, você precisa comer assado, né, você precisa tomar tal suplemento, e muitas vezes o processo educacional é muito mais complexo do que simplesmente passar uma informação. Né? Ele é um processo mais longínquo mesmo, né, de como montar um prato. Né? Eu já tive atletas que estavam acima do peso, e quando você ia ver eles comendo, né, eles estavam comendo ali com 4, 5 porções de carboidrato no mesmo prato, 3 diferentes proteínas. Então, assim, a própria montagem do prato não seguiu uma lógica dentro do que diz os guidelines da nutrição, da dietética. Então, assim, é extremamente importante que a gente tenha também esse aspecto educacional, seja, né, que a gente trabalhando ali com esporte de alto rendimento, com esporte amador, com esporte recreacional, com programas de reabilitação, até mesmo ali trabalhando com a questão do fitness, né, da estética, da hipertrofia, do emagrecimento. So that they can really promote recovery without a huge flux in their body weight or their body composition, and they can hold on to as much muscle during a period of inactivity. The test is really the first brick. The implementation of exercises is the second brick. Aqui ele está falando das fases, né, os bricks, os tijolos, né? Então, né, a primeira coisa é a avaliação, né? O primeiro tijolo é a avaliação. O segundo tijolo é assim, uma vez que a avaliação tenha sido feita, quais são os exercícios, quais são as técnicas que são indicadas para serem inseridas naquele contexto. Esse acaba sendo o segundo break, acaba sendo, né, o segundo tijolo da construção. Them getting better is the next brick. E ficar melhor é o terceiro break, é o terceiro tijolo. Então, assim, primeiro, vamos avaliar, segundo, vamos prescrever, e terceiro, vamos melhorar. Né? E acho que essa lógica é extremamente importante. Eu segui essa lógica na minha vida quando eu entendi de fato a fisiologia, quando eu entendi de fato a teoria do treinamento. Segui essa lógica dentro do contexto do fitness, já disse, da hipertrofia e emagrecimento, dentro do contexto do esporte de rendimento e dentro
do contexto até mesmo da reabilitação, da saúde cardiopulmonar, metabólica e assim por diante. But where you go with those bricks is in that testing. So I'm going to build over here on this guy because he needs it. I'm going to build over here on this. E aí os outros bricks, né, os outros tijolos que acabam surgindo aí, isso vai acabar dependendo de atleta para atleta, pessoa para pessoa, processo para processo. Guy because he needs it more versus like mobility versus strength. So the brick is testing first, and then we just keep going on. Now, as we continue, we always retest the team. We test them at the end of the off-season program. We test them just before training camp, and we test them just before the beginning of the year. E aqui ele está falando, né? Não adianta fazer uma avaliação, né? E acho que isso é extremamente interessante. Eu me lembro que uma vez numa reunião de comissão técnica foi algo que eu acabei comentando e criticando. A gente faz uma avaliação de começo de temporada, né? E não avalia nunca mais. Então, quer dizer, a gente identifica as fragilidades, implementa exercício e quando a gente espera estar melhor, a gente não faz outra avaliação para constatar se de fato a gente melhorou. A gente entende que no Brasil existe uma resistência muito grande à parte de saúde e performance ainda, completamente diferente do que tem lá fora. Especialmente ali nos Estados Unidos, onde a gente está falando de um esporte extremamente profissional. Mas é extremamente importante que ao longo de uma temporada, seja para o esporte, seja para o seu cliente, seja para o seu paciente, você avalie e reavalie. E essa reavaliação ela deve ocorrer de forma periódica. Né, reavaliar depois de 3 meses, reavaliar depois de 4 meses, reavaliar no final do processo, para que você tenha de fato um entendimento se aquilo que você fez de fato surtiu o efeito que você esperava. E se não surtiu, está tudo bem. Né? Se você registrou o que você fez, você tem mais informações para tentar identificar o que possivelmente pode ter dado errado, né? E o que dentre aquilo tudo que você acabou realizando pode de fato ter dado certo. And when we come back from our bye week, we want to know where the status of the team is at. Come on. Choose. 6, 7, 8. Aqui o bom e velho cronômetro, né? Quem me conhece é meu aluno aqui da pós-graduação. Se você é meu aluno, comenta aqui para mim. Se você já ouviu eu falando isso em algum momento, mas eu costumo dizer, você é preparador físico, você é fisiologista, você precisa ter 2 coisas principais, um cronômetro e um apito. Né? Preciso ter o catapult, preciso ter o monitor de frequência cardíaca, a câmera de termografia, a câmera hiperbárica, a crioterapia. Não, você precisa ter um cronômetro que custa R$15 lá na Shopee e você precisa ter, né, um cronômetro e precisa ter um apito que também custa lá por volta de R$10, R$20 na Shopee. É isso que você precisa para de fato ser um preparador físico de excelência, ser um bom fisiologista dentro do contexto do exercício. Nesse contexto, mais o preparador físico ainda do que o próprio fisiologista. Tá? Então, assim, é extremamente importante que você tenha, né, esses equipamentos. Sinaliza aqui para mim se você já ouviu isso, se você tem o hábito de trabalhar com cronômetro, né, de trabalhar com apito. Professor, mas eu não trabalho com esporte, eu trabalho lá com paciente, trabalho com cliente de personal. Mas o cronômetro é extremamente importante. Né? E muitas vezes o cronômetro do celular ele não é muito elegante. Por quê? Porque a pessoa não sabe se você está cronometrando, se você está respondendo no WhatsApp, se você está no Instagram. Né? Você quer ser profissional, você tem que passar uma imagem profissional. E essa imagem profissional você passa com um equipamento que é específico da sua área de atuação, que é o cronômetro. Não é o celular, não é o cronômetro do relógio, que muitas vezes não é muito preciso, é intuitivo. Ele fica, eu particularmente com o Apple Watch, muitas vezes o Apple Watch ele apaga para economizar a bateria. Quando eu vou ver, eu já perdi ali 2, 3 segundos. E 2, 3 segundos num contexto de HIIT acaba sendo um baita tempo. Né? Então, comenta aqui qual que é a sua opinião, até para que eu saiba, né? E veja se isso tem sentido para você. Comenta aqui no vídeo. Number 6. I think the biggest misconception is that when there's, we're in the off season, that we're off, and it's actually our busiest time. There's a lot going on in that off season that leads up to where we're at today. So I think that's the biggest misconception, that the off season is we're all off, and it's not true. So there's a lot of rehab stuff that's going on. There's a lot of assessment of the new draft class. And there's also assessments of our guys as well. And then obviously it gives us a chance to do some continuing education for the guys that, with like my therapy licensure, I got to go do all that stuff, and as well as our other guys. So it's fast. There's not a lot of downtime. And even though you think there is, there isn't. You got to optimize your time.
Posso estar enganado, né? Pode ser simplesmente um copo de algum refresco, alguma coisa assim. Mas isso também pode ser um copo de urina. Eu lembro que quando eu comecei a minha carreira como fisiologista lá na ABB, Associação Atlética Banco do Brasil, a qual eu prestei uma assessoria em fisiologia do exercício para o futsal, eu trabalhava com uroanálise, que é a análise bioquímica, né, análise da urina, onde a gente verificava ali na urina dos atletas se havia a presença de cetona, de glicose, de proteína, né, e a partir desses achados a gente conseguia estabelecer ali algumas diretrizes a respeito da fisiologia do exercício, né? Então, e essa fita de uroanálise, muitas vezes a gente tem uma fita bioquímica reagente que acaba sendo muito prática ali, às vezes muito intuitiva de você acabar utilizando. A gente também fazia outras análises, mas se tratava de um mestrado, né, e de uma assessoria em fisiologia que estava sendo prestada ali no momento, mas às vezes você só com uma fita consegue fazer uma grande quantidade de análise. Então é isso, né? A gente viu aí o Las Vegas Raiders, uma baita estrutura do esporte americano. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, eu vou te pedir uma coisa, né? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Pode parecer besteira, mas essas métricas pra gente é extremamente importante, porque é isso que vai fazer com que a gente pare esse projeto, né? Ou que a gente continue esse projeto. Quando você deixa o like, se inscreve, ativa as notificações, você faz com que esse vídeo seja entregue para mais pessoas, isso acaba melhorando as métricas aqui do YouTube e a gente acaba, né, se engajando mais no projeto, fazendo com que esse projeto dê cada vez mais certo e a gente acaba discutindo aqui, conversando aqui de uma forma muito prática e intuitiva sobre, né, fisiologia, sobre treinamento, né, nesse bate-papo extremamente produtivo como foi esse, beleza? E também deixa aqui seus comentários, se você tem algum vídeo que você quer que eu reaja, deixa o link do vídeo aqui abaixo, né, e aí eu vou assistir o vídeo aqui junto com você, tecer alguns comentários, sempre balizando esses comentários pela ciência, pelo conhecimento científico e nunca com o objetivo de fazer o sensacionalismo, beleza? Um grande abraço, fica com Deus, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.